começar a segunda parte? Agora nós vamos ler aqui, ó. O lugar de Lúcifer e seus demônios, né? Quem tiver com a Bíblia aí perto, eu vou citar aqui alguns versículos aqui para a gente ler e adentrar um assunto aqui, irmãos, que é para alguns até polêmico, mas há uma necessidade da gente adentrar aqui, para a gente entender, né, com mais clareza aqui, né? O lugar de Lúcifer e seus demônios. No imaginário popular, Lúcifer, ao ser expulso do céu, desceu ao centro da terra e instituiu um reino paralelo ao de Deus, chamado Inferno, onde governa, rodeado pelos seus demônios. A gente viu aqui, ó, isso é um ditado popular, certo? Porque quem criou o inferno foi Deus. Isso aí não é doutrina católica? Então, é um ditado popular, não é da Bíblia, inventado por pessoas. Porque a Bíblia está escrito lá em Mateus 25 que quem criou o inferno foi Deus para o diabo e seus anjos. Então ele não criou, ele não tem poder de criar nada. A gente falou isso bem claro aqui. É uma ideia popular aí que o povo fala. E o povo acredita. Não, então, independente de quem criou, não foi Deus. Quero que fique bem claro isso aqui. Não foi Deus. Não foi, perdão, desculpa. Não, foi Deus que criou o inferno. Quem saiu com essa conversa, que foi o diabo que fez o inferno, é popular, não é bíblico. Independente do credo aí, das pessoas que dizem e fazem, que fizeram isso. Não foi algo que está na Bíblia isso, que foi o inimigo que criou. A Bíblia diz que foi Deus que criou o inferno, que o inferno que a Bíblia diz, que foi criado por o diabo e seus anjos, é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento, aonde as pessoas falam aqui que no credo popular, vamos dizer assim, na conversa do povo, que ele fica lá estabelecido, sentado e dando ordem, vai, faz, não. A Bíblia diz que ele está, a Bíblia fala em Efésios 6:10, 6:12, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, potestades nas regiões celestiais. O inferno que a Bíblia fala que Deus criou, está numa parte bem baixa da terra. Então o diabo, que Tessalonicenses 2 fala lá que ele está retido no momento. Então ele não está o que estava lá no céu, que traiu, aí que ser igual a Deus. Ele não está no meio, irmãos, que está os anjos caídos. Todos os anjos caídos, todos, são todos os anjos caídos que estão aqui na terra? Na sua opinião? São? Não? Não, já respondeu. Não. São todos os anjos caídos que estão aqui na terra? Você falou agora que um está preso. Que é o anticristo, Lúcifer. Ele está lá, porque em Tessalonicenses fala que o que o detém não foi tirado, que é o Espírito Santo. Então, a pergunta era, ele está preso, os outros todos estão aqui na terra? Sim, não? Estão? Então, nós vamos falar nessa parte aqui, se estão ou não estão. Então vamos entender isso aí. Aí está aqui, ó. Peraí, onde governa? Tá. Em muitos elementos da teologia popular, o inferno é um lugar cheio de fogo. Nele está o trono, onde Lúcifer está sentado, e milhares de pessoas são atormentadas por esses espíritos. O que teria acontecido com Lúcifer e seus demônios depois de terem sido expulsos do céu? Segundo a Escritura, foram lançados na terra. Obreiro Cauã, abre primeiro Apocalipse 12. Pastora Silvia, abre primeiro. Jean, aí, olha que benção. Judas, o versículo 6. Então, abre aí, obreiro Jean, 2 Pedro 2:4. E a pastora Silvia, Judas
que é um capítulo só, versículo 6. Pode ler, Obreiro Cauã. Apocalipse 12, versículo 3. 2 Pedro. Pode ler. 3. É. E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas asas, suas cabeças, 7 diademas. 12, 3. Apocalipse 12, 3. 12, 3. Lê o 4 para nós, então. E a sua causa levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia dado a luz, para que, dando a luz, lhe tragasse o filho. Perdão, foi o versículo errado, é o 12, 4. Então nós vemos aqui, onde o Obreiro Cauã leu, que os anjos caídos foram lançados aqui na terra. E a pergunta minha foi, estão todos aqui? Nós vamos ler e ver na escritura se eles estão ou não estão. O seu é 2 Pedro 3, 4. Pode ler para Judas, seu versículo 6, por favor. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Todo mundo ouviu? Ouviu? Então, há anjos caídos que estão presos hoje. Lê de novo, por favor. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, há anjos caídos que estão presos e há outros que estão soltos. Esse preso está junto com o Não, eles estão em um determinado lugar preso. Né? E aonde, não sabemos, assim, um endereço, assim, para ficar bem mais claro, mas estão presos. E o Lúcifer, né, que é o mesmo que esteve lá tentando Jesus lá no deserto, ele está preso, retido no lugar, que é numa região espiritual. A hora que o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, que está conosco aqui, levar a igreja ser arrebatada, aí ele vai se manifestar aqui, vai aparecer como um líder político, uma pessoa benquista. Isso é um outro assunto que nós vamos adentrar também com muita calma, versículo por versículo, para explicar que ele vai vir da linhagem de Israel. E como que vão dizer que vão acreditar nele, Obreiro Cauã, dizendo que é o Cristo, se ele não é judeu? Certo? Ele vai ter que vir apresentar como judeu. Não é da tribo de Judá, que é a linhagem de Jesus. Que isso está na Bíblia bem claro. Vai ser de outra tribo. Então nós vamos uma outra oportunidade, com tempo, porque isso tem que ter tempo. Tem que ler, reler, ler outra passagem, ler vários versículos para a gente entender. Não era de Jacó? Foi? Não era da tribo de Jacó? O quê? Não era da linhagem de Jacó? Então, mas a tribo de Judá vem da linhagem de Jacó. Naftali, Isacar, Dan, Zebulon, os 12 filhos dele, né, tirando a sua filha, Diná, José, Efraim, Simeão, Benjamim, vem da tribo, são filhos de Jacó, certo? Então, Jesus veio da tribo de Judá. E isso é falado lá em Gênesis 49, 10. E a qual está nessa linhagem de Davi, certo? Então, o anticristo, quando ele se manifestar, que a igreja não vai estar aqui, ele vai vir também de uma linhagem dessas tribos. Só que hoje eu não vou falar qualquer. Eu vou deixar para essa aula aí, para a gente ler, reler e entender isso aí, sabe? E quando ele se manifestar,
após o arrebatamento da igreja. Não é agora. Ele vai aparecer. E nós falamos isso aqui agora há pouco. Pouco tempo lhe resta após o arrebatamento da igreja. E isso vai acontecer. Isso é bíblico, isso vai se cumprir. E junto com o arrebatamento da igreja vai ser tirado o Espírito Santo. Ele vai levar nós, né, a igreja, para estar junto com o Senhor. Aí ele vai se manifestar. E ela já leu Judas 6. Lê para mim aqui, por favor. 2 Pedro 2,4 que eu falei, né? Isso mesmo, 2,4. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o julgamento. Então, olha como é que a escritura sagrada é algo tremendo. As pessoas falam assim, o Bercauã, não entendo a Bíblia. Nós vamos ouvir muito isso falar. Só que a Bíblia, o Evangelho, a palavra de Deus, ela é tão clara que o próprio versículo explica o outro. O que eu falei aqui agora há pouco? O inferno não foi criado por diabo e seus anjos? Certo? Certo? Mateus 25, 41. 2 Pedro 2,4. Prisões eternas, mas aonde? No inferno. Então, esses anjos que não estão soltos hoje, mas na grande tribulação, a Bíblia diz, nós vamos chegar lá daqui a pouco, lá, vão ser soltos. Vai trabalhar em prol do inimigo. Hoje estão presos. Outros que estão soltos. Estão presos em cadeias eternas, igual a pastora leu, Judas 6. Isso é maravilhoso. Falava com o Obreiro Cauã, quando nós estávamos vindo para cá, e o judeu, na sua sabedoria, no que ele entende, ele tem livros lá, que a gente fala históricos, né? Que tem a história que aconteceu, e tem, como a gente aprende na escola nossa, e tem a história, que é coisa inventada pelas pessoas, que nunca aconteceu, certo? Então, a gente vê que Judas, aqui, não cita uma passagem lá no Velho Testamento, dizendo que outro escritor, além de Pedro, que o Obreiro já leu aqui, que a pastora leu em Judas, falou desse assunto. Velho Testamento. Estou falando do Novo. Mas a gente vê, a gente tem um entendimento mais claro disso, né? Que os escribas, os fariseus, os saduceus, estavam tentando pegar quem na Bíblia? Escribas, saduceus e fariseus. Quem que eles estavam tentando pegar na Bíblia quando ia conversar? Só você que responder. Quem eles estavam querendo pegar? Quando eles iam conversar. Quem? Jesus. Certo? Sim. E o que que eles falaram para Jesus? Você, no português nosso, tá? Expulsa o demônio pelo dedo de quem? Então, nós lendo a Bíblia e meditando, isso é tempo, é oração, um constante exame, leitura, temos que ter todo dia, que seja meia hora por dia, temos que ter. Os escribas, os fariseus, os saduceus, naquela época de Jesus, que eles puxavam para o Velho Testamento, que a gente sabe que é a lei, conheciam, sabiam da existência dos demônios, certo? E da ação dos demônios. Apesar que o Velho Testamento, isso está bem claro, falei isso aqui no início, apesar de não vir constantemente falando da ação, do trabalho do inimigo ali na vida de profetas, de reis, vice-versa,
atuação dele é clara. A gente vê pela história bíblica ali, certo? Certo? Amém? E algumas passagens que vêm citar a atuação do inimigo, ali que a gente vê, são poucas. Correto? Correto? Sim? Aí o livro de Jó inteiro não é sobre isso. Então, o Obreiro Cauã é bênção, profundo. O livro de Jó fala sobre a atuação do inimigo. É uma das poucas vezes, são muito poucas, que falam da atuação de um demônio ali. Só que é muito claro, pela declaração dos saduceus, fariseus, escribas, que eles tinham atuações constantes lá. Porque para ele chegar para Jesus e falar, você expulsa o demônio pelo dedo de Beelzebul, eles queriam falar que Jesus estava com pacto com o diabo. E não era. A gente sabe disso. E Jesus é bem enfático depois do que ele fala para eles ali. O Obreiro Cauã citou o livro de Jó. Perfeito. E a gente vê poucas outras passagens na Bíblia que falam de uma atuação do espírito maligno. Tirando o Obreiro Cauã aqui, que já trouxe direto do trono aqui, ó, uma passagem do Velho Testamento, para o Obreiro Jean e para a pastora Silvia. Aonde no Velho Testamento fala de uma outra manifestação demoníaca lá? Que fala de um espírito maligno? Sei, ele já falou. Agora vocês dois. Onde que fala no Velho? Como eu falei, são poucas vezes. Não sei se é primeiro ou segundo Samuel, mas lá a mulher invoca um espírito lá, aquele espírito maligno. Perfeito. Saúl também. Perfeito. Ah, que benção. Todo mundo afiado. Essa parte ainda do espírito maligno, que vem como a presença de Samuel, mas era um espírito enganador. E Saúl, o espírito maligno, né, que o atormentava. Né? Então, se a gente for ficar aqui pensando, né, tentando lembrar de outra passagem, tem outra. Só que eu não vou deixar para a gente falar isso em outra parte. E são poucas vezes. Mas agora já no Novo Testamento, é mais visível. É mais visível isso. E não estamos saindo do assunto nosso aqui não. Os saduceus, fariseus, os escribas ali, os homens que iam até Jesus para tentar encostar ele na parede, tinham consciência disso. Dessa ação maligna. Então, apesar do Velho Testamento, nessas passagens que os três falaram aqui, citarem, a atuação do inimigo é clara. É muito clara. O inimigo, a gente falou agora há pouco aqui de algumas coisas que ele é mentiroso, ele que promove rebelião, orgulhoso, vaidoso, soberbo ao extremo, porque ele quis ser igual a Deus, foi expulso. Então, se a gente pegar o Velho Testamento e ler muitas passagens lá, a gente vai ver na vida de muitos homens lá, e pessoas que diziam que era de Deus que não vigiaram, essas não vou dizer nem qualidades, né? Mas essas obras más ali, que não é fruto do Espírito, é obra da carne, que leva o ser humano a tomar esse tipo de situação ali. Então a gente vê isso aí, a atuação do inimigo ali. Né? Então a gente vê aqui, então, voltando aqui para o escrito aqui, né? Que hoje, isso até arrebatamento da igreja, há anjos caídos que estão atuando e uns que estão presos, certo? Não são todos que estão soltos. Amém? Continuando aqui, ó. O inferno foi criado por Deus. Então o diabo não criou inferno nenhum. O conceito popular aí, a história lá do Arco da Velha, fala que é onde ele criou. Ele não fez nada. Foi Deus que criou. Para ele e os anjos dele sofrerem. Pode perguntar. Tem como saber a origem de quem começou a conhecer? Tem. Mas nós traz isso outro dia. Mas tem sim, tem origem. Aí de quem começou com essa conversa aí. Tem alguém que falou assim.
Agora, assim de cabeça, eu não lembro não. Nesse lugar, por ocasião da derrota final do milênio, né, será lançado o diabo e lá ficará juntamente com o falso profeta e a besta. Apocalipse 20:10. Obreiro Jean, milênio, que nós vemos aqui, isso vai acontecer quando? Entendi. Onde eu li aqui. Você viu aí, tá olhando, né? O milênio vai acontecer quando? Milênio? É. Milenar, tá? Então, mas aí vai acontecer quando? Na volta de Cristo? Hã? Na volta de Cristo? Então, mas é depois de que evento que vai acontecer o milênio? Tribulação? Depois da Mas tribulação? antes da tribulação acontece o quê? Arrebatamento. Arrebatamento. Então, nesse período de 7 anos, Sim. vai acontecer depois do milênio, que é 1000 anos, certo? E vai acontecer. Não é agora. Em outra matéria que a gente falou aqui, que ainda não está no canal, a gente vai colocar lá, né? A gente já falou aqui. Há visões diferenciadas em espiritismo. Eu acredito que já estamos vivendo isso. Não estamos. E aí, por isso que eu perguntei. Então, o inferno é para o diabo e seus anjos. Sofrimento. E eles trabalham para tentar levar o máximo possível de pessoas a não acreditar em Deus, na salvação que é dada por Cristo, o sofrimento dele na cruz do Calvário, para levar junto com ele pro sofrimento. Porque o único que está na Bíblia predestinado, o pessoal gosta muito de predestinação, mas não fala disso. Ele está predestinado, está certo, que vai para o inferno, vai sofrer só o diabo. E os seus anjos. O homem não. O homem, se ele se arrepender dos seus pecados, confessar a Jesus como Salvador, ele é perdoado de todas as suas transgressões. A Bíblia fala que Deus não se lembra mais e ele é salvo por Jesus. E a missão nossa, que foi dada a nós, e os anjos de Deus queriam, Deus não deu para eles, deu para nós. Hoje, até o arrebatamento, é pregar para tirar essas pessoas de ir para o inferno, como a gente estava indo também, e pregar a palavra hoje. Porque o inimigo e os anjos que estão soltos aqui na terra, e Deus que estão presos, certo? Querem nos parar a igreja, pregação do evangelho, para levar todo mundo para lá. Então, é essa luta da igreja de Cristo com os anjos caídos, que estão trabalhando para o anticristo, né? Para não falar o nome dele de novo aqui. Portanto, segundo as Escrituras, o diabo ainda não está no inferno. Não está. Ele vai ainda ser colocado. Apocalipse aqui 20:10, aqui que nós falamos, vai acontecer esse dia ainda. Outra parte aqui, ó. Os demônios e os anjos rebeldes. Alguns teólogos defendem que os anjos caídos e os demônios são entidades diferentes. Segundo eles, pessoas não são possuídas por anjos, enquanto que os demônios, sendo espíritos sem corpo, necessitam deles para habitar. Não há registro nas Escrituras de nenhuma outra qualidade de espíritos inteligentes criados por Deus, que não sejam anjos e homens. Os demônios estão numa outra categoria, como a queda, os seres que foram expulsos do céu eram anjos. Apocalipse 12:7. Né? A gente acabou de ver aqui agora, lendo Judas 6 e 2 Pedro 2:4, que alguns estão presos em prisões eternas. Daqui a pouco, vou pedir para a pastora, agora, por favor, abre para mim Apocalipse 9. Lê para mim, vê se é o versículo 6 em diante, enquanto eu vou falar aqui. A gente sabe que os que estão aqui na terra, que são anjos caídos, né, eles podem, se a pessoa deixar também, né, dar o espaço, possuir a pessoa. E a gente, no nome de Jesus, que crê, a Bíblia fala que os sinais vão de acompanhar os que crê, nós vamos orar e expulsar aquele demônio, certo?
no nome de Jesus. Qual que é a diferença de crer e fé e ter fé? Crer e fé é uma coisa que está ligada à outra. Né? Marco, Porque crer é você acreditar, não é ter dúvida. Crer é você não ver, certo? Mas eu creio. Aí, isso está coligado à fé. É como se fosse a gente desenhasse aqui, ó, tivesse a luz aqui, uma árvore, não tem os braços da árvore aqui, vamos fazer assim, para ficar mais fácil de entender. E os galhos, só que se nós colocássemos ali fé no meio, aí você coloca aqui, crer, confiança, aí vem outras coisas que estão coligadas à fé, certo? Então, o crer está coligado à fé. Então a fé é a base. Sim. Então, é impossível. Quem não tem fé não tem como crer. Se não tem fé, não crê. Não, tem que crer. Por isso que a Bíblia fala assim, que é necessário ter uma condição daqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele é Doador de. pode falar de novo, galardoador daqueles que o buscam. Se não crer, não tem como agradar a Deus. E crer é no que eu não vejo. Eu estou vendo o obreiro Cauã aqui, esse tênis bonito aqui, ó. Então eu não preciso crer, eu já estou vendo. É eu crer que eu não estou vendo. É acreditar naquilo que eu não estou vendo. Porque a Bíblia fala lá que Abraão trazia existência, dando glória a Deus. Isso é crer. E os demônios, diz a Tiago, que eles creem em Deus e estremecem, porque eles sabem que Deus é Deus, e se Ele quiser, destrói tudo agora, mas Ele vai cumprir a sua palavra. E a Bíblia fala que nós temos que ser cristãos, crer em Cristo, que é o nosso Salvador. Mas é fé isso. É acreditar. Como que eu vou manifestar os sinais de Deus na minha vida se eu não crer? Os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Tem que crer. Igual a palavra. A fé é um firmamento. Sim. Que ele não pode se ver, mas Crer. crê. Então, e a gente vê que o inimigo, aqui que nós estamos falando, os anjos rebeldes, eles existem. A gente vê a atuação deles aí. E quando a gente tem que pôr isso em mente, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, porque quem está atrás daquela pessoa, quem está atrás do mal, quem está atrás da mentira, do erro, de levar a pessoa a um suicídio, outras coisas piores aí, para levar a alma daquela pessoa a morrer, sem crer, aceitar a Jesus como Salvador, são eles. Porque eles querem que todos venham sofrer com eles a eternidade, porque para eles não tem outra opção. O ser humano, em qualquer parte dessa terra, se ele acreditar, ele pode ser a pior pessoa que exista, em pecado e tudo, e ele crê em Jesus. A Bíblia fala em Isaías que todos os seus pecados são perdoados. Isaías fala também, capítulo 1, se forem os pecados vermelhos como a escarlata, vão se tornar branco alvo como a neve. E o inimigo de Deus, o inimigo nosso, né, que trabalha para tirar as pessoas de ir para Deus, sabe disso. Sabe que Deus é amor e perdoa. Pastor, quando a pessoa já perguntaram isso para mim, fala assim, então eu não sou de Deus, eu sou do demônio? O que você responde a pessoa? Não, você fala com a pessoa assim, você pode ser até uma pessoa religiosa, boa, né? Mas a Bíblia diz que todo ser humano na face da terra, isso é todo ser humano, rico, pobre, muito sábio, menos sábio, todo ser humano, ele vai ter que chegar e confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Porque a Bíblia fala assim, que aquele que me confessar diante dos homens está aqui, ó,
mulher, homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar, eu negarei. Então você vai entrar por esse caminho. Assim, então, se for ela, né, o abençoado, o confessar a Jesus como Salvador, você tem que aceitar. E a sua palavra, e obedecer a sua palavra. Aí a pessoa fala, não, mas eu tenho religião. De religião, estou falando da palavra de Deus. Estou falando de Jesus. Estou falando de alguém, um dogma, algo que um homem escreveu, mas todo mundo pega como referência. Você falou agora há pouco do ditado popular, que tem alguém que começou, certo? Então, não, é a gente ir na palavra e ler na palavra. A palavra se falou, amém. Se não falou, então não é verdade. É isso que a pessoa tem que entender, que não conhece Jesus. E não basta só reconhecer, tem que confessar. Conhecer, confessar e segui-lo. Segui-lo. E a gente vê isso aí. Até aqui, tudo que a gente falou, dúvidas? Dúvida? Não? Dúvida? Vamos lá. E os demônios anjos agora então são diferentes? Então, é o que a gente falou aqui, sabe? Não tem na Bíblia nenhuma passagem assim, clara, né? Que a gente fala assim, os anjos rebeldes é um, os demônios é outro. Os demônios possuem o corpo da pessoa. Não tem assim uma passagem clara. O que está claro é que há. Como, eu vou dar um exemplo aqui, que eu estava meditando essa tarde e falando com Deus. Eu preciso dar um exemplo lá, à noite. Os irmãos que estão presentes vão estar vendo lá para eles entenderem. Se a gente pegar uma prisão que tem aqui no Brasil ou em outro país, não há aqueles bandidos, né? Independente se roubou, matou, prostituiu, traficou, o que seja, que tem uma prisão de segurança máxima, que o negócio é tudo quase perfeito para ele não fugir. Não existe? Existe, não existe? E não tem uma prisão, não vou falar do nosso putinho aqui, né? Que é uma prisão. Não tem facilidade para sair. Não é que não seja menos do que a outra, mas a outra é segurança máxima. É muito mais difícil de sair como a que está aqui. Não tem? Por quê? Porque tem as classes. Tem uma determinada classe, a pessoa está num outro patamar, vamos dizer assim, uma outro tipo de prisão, depois tem uma outra, até chegar numa que é o quase impossível de sair. É a mesma coisa dos demônios. Pode falar como exemplo também aquela célula de isolamento? Sim, Pode usar aqui. sim. É a mesma coisa o espírito maligno. Se Deus deixou, que Deus sabe, nós não entendemos. Uma classe de espírito maligno aqui, solto, para atuar em prol do anticristo, é que não tem um nível. E se ele deixou algumas classes presas, porque está num nível mais superior. Você está entendendo? Não que a gente não consiga ter um enfrentamento com isso, porque na verdade Jesus deixou bem claro isso na palavra, que essa caça de demônios só vai sair por meio de oração e jejum. É uma intimidade com Deus. Dependendo do grau dessa hierarquia demoníaca, é jejum, oração, santidade, né? Obediência à palavra. E você vai falar, sai, tem que sair, meu. Entendeu? Jesus ali, ele quis dar uma lição para nós hoje, para a gente entender hoje, que há classe de demônios. Quando ele pergunta para aquele que estava com 1000, eu sou legião. Para a gente entender que é uma classe. E dependendo da forma que Deus vai te usando os irmãos aí, vai ter que ter mais de nós. Mais de nós no sentido jejum, oração, intimidade com Deus, né? Fé, crer, para a gente chegar diante de uma classe de demônios e expulsar. Se esses estão presos para um determinado dia e hora, não é para a gente passar hoje o enfrentamento com eles.
Mas o povo que vai estar aqui pós o arrebatamento vai passar. E vai ser um negócio feio, difícil. Por isso que lá vai ser mais difícil. Como que sabe quem que é levado ou demônio? Não, a gente vê pelo que está escrito, onde a pastora leu Judas 6 e 2 Pedro 2,4. Se esses tipos de espírito maligno estão presos hoje, então ninguém tem acesso a eles. E eles não podem ter acesso aqui a nós, certo? Os que estão tendo acesso a nós aqui são os que Deus permitiu estar solto para trabalhar em prol do anticristo. É igual a pastora que estava sexta-feira orando aqui, né? E houve uma manifestação que expulsou. E se viesse aqui alguém com uma legião, 2, 3, a gente ia expulsar também em nome de Jesus. Agora esses que estão em cadeias eternas, igual foi lido aqui, para aquele dia ter um sofrimento para eles, não dão acesso a nós, e nem nós a eles. Aí dá para ver que há uma diferenciação de um para o outro nas classes, né? Como tem no quartel militar o posto mais alto, acho que é o brigadeiro, né? Depois vem tenente, major, brigadeiro, coronel, aí vai cair, vai diminuindo, né? Até chegar ao soldado raso, que é chamado de. Não, perdão, soldado raso, tem o S1, o soldado raso e o recruto, né? Então, na classe demoníaca existe isso também. Então, uma casa demoníaca seria o arcanjo maior? Ou seria Não, seria o Lúcifer, o querubim, né? É ele. Aí depois vem vindo. Aí vem, Paulo fala, né? Principados, potestades, dominadores desse século. Aí vai vindo. Tem uns que estão a serviço dele para tomar conta de um país inteiro. Outros de uma cidade. Outros de um bairro, aqui. E assim vai indo. Aí dependendo do que a igreja, aqui, vamos falar aqui, nós e os irmãos que estão aqui em outra congregação aqui, os irmãos que vão ver o vídeo aí, e estiverem buscando a Deus e se aproximando mais de Deus, é mais ou menos assim, tá? Pra gente entender. É igual, aí aquele vai no superior e fala, olha, eles estão abrangendo toda a terra lá, está tendo muita ação do Deus deles lá, porque eles estão buscando. Aí ele vai chamar uma classe superior para tentar impedir, certo? E assim vai indo. Quer um exemplo disso bem claro? E a gente já falou isso aqui na igreja? As igrejas lá que falam em Apocalipse, lá tem Éfeso, tem Pérgamo, tem Tiatira, Esmirna, Sardes, faltou o nome de outras duas lá, mas está a 7 lá, tá? Apocalipse 2, 3 e, se eu não me engano, acaba no 3, não vai no 4. Era a igreja atuante, pregava, fazia, Deus realizava. Por que hoje elas não existem? Aquela região é comprovada, a Bíblia fala, estou no assunto, nós somos demônios ainda. É a atual Turquia, na parte lá. Hoje, se a pessoa for lá conhecer a Turquia, ou ir naquele lugar, tem 1, não dá 2% de cristãos, né? O erro está em Deus? Não. Está em quem? Está nos homens, que não começou só em João, mas em Paulo ali, que veio pregando, João continuou, e outros homens de Deus lá, que foram pregando e falando, olha, persevera, continua, não desiste, não recua, ora, busca, se consagra, e o que a Bíblia fala. Mas o que aconteceu para a igreja hoje lá não existir? Os homens, e é interessante, está tudo no assunto, coligado, onde a pastora leu lá em Judas e o obreiro Jean leu em 2 Pedro, tanto Pedro como Judas pegaram um exemplo lá da rebelião do céu para trazer para a igreja ali, que é uma epístola universal, né? Que a rebelião dos homens, o não querer obedecer a Deus, a insubmissão dos homens, estava igual dos anjos, que começou aonde? Aonde? No céu. A atuação demoníaca, que os homens estavam igualzinhos, para trazer uma mensagem para os homens. Só que os homens, se viessem a arrepender, há salvação. Eles não. Eles é sofrimento. Só que eles vão atuar hoje, como a gente já falou isso aqui, vou falar de novo, para levar todo mundo que for possível junto com eles.
Então eles estão matando. Se a igreja hoje dormir no ponto, não obedecer, não orar, não buscar, não sair das quatro paredes, vai acontecer o que aconteceu com a igreja ali de fala em Apocalipse, que não começou ali, como eu falei, vem já acontecendo lá desde Atos ali com Paulo e os irmãos ali, aquelas regiões que foram evangelizadas pelos apóstolos e os irmãos que estavam junto com ele, mas parou, acabou, porque o povo parou, o povo deixou de orar, como alguns fazem hoje, né? Não vem no culto, acha que vem no culto quando quer, acha que não precisa estudar a Bíblia. Perca de tempo lá segunda-feira, lá ficar 2 horas ouvindo o pastor falar na minha cabeça. Mas nós estamos falando o que está na palavra, explicando o que está na palavra. E é algo que aconteceu e está acontecendo hoje. O esfriamento, a apostasia, o príncipe desse século, 2 Coríntios 4:4, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Quem são os incrédulos? Já falei isso aqui, vou falar de novo. Não é quem está lá fora que não conhece a palavra, é os que dizem que estão dentro da casa do Senhor, que é chamado de casa de oração, que estão incrédulos. Mas pode? Uma pessoa que diz que está dentro da igreja incrédula? Sim. Por quê? Não está dando ouvido à palavra, mas a espíritos enganadores. Então, nós estamos falando sobre os anjos caídos. É a atuação deles que eles querem fazer hoje, é isso. É fazer o povo estar incrédulo, descrente, dentro da casa do Senhor. Por que ele quer hoje? Ele não usa hoje igual lá na igreja primitiva que levava na arena, os leões, matava, chicoteava e decapitava. O Tiago foi morto nesse sentido, a espada, tudo. E assim vai. Porque se ele manter o povo dentro da casa de oração, incrédulo, descrente, não vai sair para pregar, não vai orar, não vai querer ler a Bíblia, vai ser morto. Morto não reage, morto não tem vida, morto não sai do lugar, morto não vai reagir. Então é o que o inimigo quer fazer. Ele quer manter o povo morto, sem vida, sem nada de Deus, sentado dentro da cadeira, dentro da casa de oração, dentro das cadeiras, aí morto. Em cima. Falando, conversando, mas espiritualmente morto. Não ora, não busca, não jejua, não consagra, não tem o amor de Deus para pregar a palavra, ganhar as almas. É o que ele quer. E ele trabalha, o Bercão, para isso. As entidades malignas, para isso. Quando o povo começa a entender que não é assim, fazer o que Deus quer, aí ele quer se manifestar. É o que aconteceu sexta-feira aqui, ó. O pastor orou, manifestou. Por quê? Porque ele não está gostando, não está aplaudindo o que está sendo feito. O quê? Trazer almas para cá, pessoas que estão na mão dele para cá. Tirado Provérbios fala assim, para a gente livrar os que estão destinados à morte. Essa morte é a morte espiritual. Então, o inimigo está querendo parar. E ele vai usar os meios dele. Se nós aqui, os irmãos aqui, na cidade aqui, e em outros lugares aqui, chegarem mais próximo de Deus, ele vai chamar uma hierarquia maior para tentar parar. E assim vai indo. Vai indo num ponto que, se pudesse, Deus me chamava o próprio Lúcifer, mas não pode, porque ele está preso para tentar trabalhar. Por quê? Porque ele não quer que nenhuma vida que ele quer levar para o inferno seja salva. Você estava falando de batucada, né? Sim. Porque Deus vai te dando coisas, daí vai aumentando, você vai começar a passar por coisas diferentes. Não mesmo isso. Sim. As lutas, a investida dele para nos parar vai ser maior. Quanto mais a gente ler, entender, buscar, ter essa intimidade com Deus, olha, a Bíblia não fala que a sombra de Pedro passava e curava as pessoas? Não fala isso? Na Bíblia? Não fala? Não fala que Paulo, ele não conseguia
estar em todo lugar ao mesmo tempo, porque não tinha moto, não tinha carro, não tinha helicóptero, não tinha avião. Ele orava por peças de roupa e levava lá, até o espírito maligno que estava na pessoa sair. Isso o que é? Intimidade. Nós estamos falando aqui. E o inimigo sabe disso. Se a igreja aqui, local, entender, tem que ver uma vida de oração, de constante oração, de obediência à palavra. E a gente falar, irmãos, vamos lá evangelizar, todo mundo sai com o mesmo propósito. Irmãos, nós vamos ter que alugar um ginásio aqui para fazer culto. Ginásio, que vai ter 3 cultos no dia. Tanta gente que vai vir. Mas o inimigo quer trazer uma mensagem mentirosa. Não, que isso? Não ouve aquela pastora não. Ela está exagerando. Deixa só para ela, isso não faz não. Para parar as pessoas. Mas ele não vem mostrando um chifrão no garfo assim, ó. Ele vem de um jeitinho, uma sutileza para enganar, de outra forma. Ele usa as suas mentiras. Isso que ele faz. Vamos agora para a parte final, para a gente encerrar, né? O caráter pós-queda de Lúcifer. Lúcifer, após a queda, tornou-se absolutamente corrompido, sem haver em sua natureza algo de bom. Então, o anjo caído, os anjos que não são da parte de Deus são maus. Não há bondade. Há pessoas que falam assim, não, a mesa é branca, não sei o que, é espírito bom. Mentira! É espírito enganador. Já ouviram falar isso? Já ouviu? Já. Então não existe isso? Não, eu vou lá no lugar que é a mesa branca, é luz. Mentira. O que fala lá em Coríntios, capítulo, se eu não me engano, capítulo 15, ou é 14, fala assim que o diabo e os seus ministros se transfiguram em anjos de luz. Então é uma luz que não é de Deus, é mentirosa, é para enganar. Então fala assim, não é branco. Quem falou na Bíblia que o branco, só porque é branco tem que ser de Deus? Não. Branco, o simbolismo dele para nós é pureza, não ter mancha. Mas é porque o povo colocou a luz dele porque ele Deus. Não, ele é uma mentira que é criada. Né? E a Bíblia adverte nós assim. Continuando aqui, natureza, algo de bom. Tornou-se a personificação do mal e passou a nutrir o ódio. É isso mesmo? Desmedido? Isso. Então não tem medida o ódio dele, que ele tem por nós. Ele olha a pastora pregando, dá um exemplo dela. Mandou o seu. Ai que ódio. Desce parado com a mulher. Vê o Obeiro Cauã, o Obeiro Jean, fala que ódio. Desceu, passava o carro por cima. Mas não consegue tocar em nós, porque Deus, os anjos do Senhor estão ao nosso redor nos guardando. Aleluia. Continuando. Desmedido contra toda a obra de Deus. Jesus explicou que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. João 10:10. Dessa maneira, ele adquire vários nomes nas escrituras de acordo com a expressão do seu caráter. Vou ler aqui e eu quero fazer um comentário sobre isso aqui para a gente encerrar hoje. Diabo vem do termo grego diabolos, que significa aquele que divide, semeia contendas. Satanás, em hebraico, Satã, que significa adversário, oponente, acusador. Apolion, é onde a pastora vai ler para mim aí, Apocalipse 9. Leia, por favor. Só que eu falei para você versículo 6, mas pode ler o 11, por favor. Quando ela achar, eu paro aqui de ler. Serpente, indica astúcia, falsidade e mentira. Apocalipse 12, 8, 9. Beelzebul, vem do hebraico Bel-Zebul, Deus de estrume de mosca, Senhor de sujeira e piedade. Mateus 3, 22 e Mateus 12, 24. Pode ler, por favor. Apocalipse 9, 11. 11. E tinham sobre si rei, o anjo do Altíssimo. Em hebreu era o nome de Abaddon. Abaddon de carro? E em grego, Apolion.
Amém? Por que eu estou pedindo para ela ler? Daqui a pouco, para a gente encerrar, eu vou entrar nesse assunto aí. Para ficar bem claro para nós. Maligno. Apolion aqui, irmãos, é um nome, tá? Certo? Diabo, Satanás, serpente, Beelzebul, maligno são adjetivos da pessoa. Entendeu? Certo, pastor? O quê? Apolion ou Abdon, grego e hebraico, são nomes. Diabo, Satanás, serpente, Beelzebul e maligno são adjetivos daquela pessoa. Dragão Não. também. Oi? Dragão também. Dragão também. Então eu estou frisando isso para ficar bem claro. Aí vem aqui o dragão que está em Apocalipse 13, 2 e 4. E aqui também há umas outras designações das escrituras, né? Ainda chamado nas escrituras de pai da mentira, João 8,44, príncipe deste mundo, já falei isso aqui, 12,31, Leviatã, Isaías 27,1, inimigo, Lucas 10,19, Deus deste século, 2 Coríntios 4,4 e enganador, Apocalipse 20,10. Por que eu pedi para a pastora ler Apolion ou Abdon, que é a mesma pessoa, meus irmãos? E os irmãos que vão ver esse vídeo lá. Presta bem atenção. Falamos isso segunda-feira passada, está aí no canal, e esse vai entrar hoje. Não existe na Bíblia nome para todo quanto é tipo de manifestação demoníaca. Alguém fala assim, como assim? A Bíblia fala que de Miguel é nomes. Gabriel, o Lúcifer, que está em latim, nós falamos isso desde o início da aula, e, onde a pastora leu em Apocalipse 9,6, perdão, 9,11, obrigado. Apolion, ou Abdon, que é a mesma coisa. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o povo passou lá pelo espiritismo, bater no tambor, e um monte de classes aí, que eu não vou falar, dar exemplos, né? Mexendo com o espírito aí, com tudo, e fala lá, o espírito que age na parte sexual é o nome de tal, o espírito é tal, o espírito que bebe é tal. Irmãos, isso é antibíblico, pelo amor de Deus, irmãos. Vocês que são obreiros aqui, vocês não subiram tudo para falar isso aí, senão vão ficar uns 30 aqui sem oportunidade. Não existe isso na Bíblia, meus irmãos. Nome de espírito maligno só tem 4. Agora eu vou perguntar para vocês que estão aqui. E já respondo a sua pergunta. Dos 4 que eu falei, fala um. Fala um. Pode falar. Fala, pastor. Apolion não? Fala outro. Não, eu falei que isso é adjetivo. Falei bem claro. Olha os nomes, vou falar de novo, hein? Apolion, que a pastora falou, Miguel, Gabriel e o Lúcifer, que está em latim. Esses, Beelzebul, Diabo, Satanás, são adjetivos daquele anjo maligno. Adjetivo, não é nome. Aí o fulano vem aqui e fala, a pomba está no fulano. Meu irmão, não fala um negócio desse, pelo amor de Deus. Vai ficar uns 30 dias sem oportunidade de aprender. Se falar, vai ficar. Não existe isso. A pessoa ficou lá 20 anos batendo tambor, e dançando, e virando, e não sei o quê. E o inimigo, já falei que ele é mentiroso. É o pai da mentira. A pessoa aprendeu isso lá com a mentira e vem trazer isso para a palavra de Deus. Isso não existe, irmão. Pregador que fica orando e chama tudo esses nomes, meu irmão, isso é errado. A Bíblia diz que no inimigo está todo mal, irmão. É expulsar em nome de Jesus e não tem papo com ele, irmão. Sai! Sai! Grita no pé do ouvido, sai, vai embora, em nome de Jesus, não tem conversa. Fica querendo colocar nome, isso está errado, é antibíblico. Pode fazer a pergunta. E o caixão? É invenção de alguma entidade maligna aí. Foi bom o obreiro Calvão falar isso aí, porque os rabinos, e eu encerro agora, na teologia
que eles acreditam lá, os judeus, né, nos livros históricos, dizem que existe um anjo, eles que dizem, não é a Bíblia, chamado Samael. Ó, eles inventam os nomes, até bonito de falar, né? Que aquele que foi lá no Éden era o Samael. E aquele que lutou com Jacó era esse Samael. Aquele que lutou com Jacó foi um anjo de Deus, não foi um anjo maligno. Então, inventam e o povo acredita nessas mentiras. Irmãos, não tem nome para o inimigo, irmão. Sai, vai embora em nome de Jesus. O Lúcifer, irmão, está preso. Não está aqui na terra. Tem como você expulsar ele, irmão. Está lá. Vai chegar um dia que a igreja, nós vamos ser retirados, o Espírito Santo vai retirar, aí ele vai se manifestar. Eu não quero estar aqui para ver, irmão. Deus tem misericórdia de mim. Sou falho, sou cheio de erro, e nenhum de vocês. Os que estão aqui hoje atuando, nós aprendemos hoje, são anjos caídos. Não tem nome, pelo amor de Deus. É o Zé que põe a bebida, a vontade de beber. Não fala isso, pelo amor de Deus, irmão. Se falar, eu errei, escapuliu. 30 dias vai escapulir também, sem ter oportunidade. Não fala isso, pelo amor de Deus. Não tem isso na Bíblia. O povo inventa cada coisa. O Castiel, cobreiro que estava falando de dar risada, né, que teve uma série aí conhecida aí, alguém inventou aí, tirou de uma religião. Lembra que a gente terminou aqui a aula de teologia, seitas, heresias? A gente falou que não sei se é no espiritismo, não sei o que lá, há uns 70 nomes de anjos, até comentei aqui, então eles acreditam que tem esses 70 nomes. Ah, lembrei, eu lembro se eu lembrei. Na Cabala, na religião judaica, isso aí, que eles dão 70 nomes para tipos de anjos lá. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia inspirada não existe. Amém? Ficou claro? Amém, pastor? Ficou claro? Dúvidas? Dúvidas do que a gente falou? Não? Glória a Deus. Então a gente vai orar e vamos estar dando um término aqui. Tá bom? Depois da oração, vamos orar aqui. Pastor, pode orar. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado,